noite. Nós estamos aqui para mais um TL, Treinamento de Líderes. Como você está? Como está sendo essa semana? Como está a sua saúde? Saúde está valendo ouro, né, gente? Eu que o diga. 3 semanas assim, numa fase de pesquisa, para ver como é que estava a saúde, se era resfriado, se era alergia. Ô semaninha de oração, ô semana de confiar em Deus. Então, saúde é grande coisa. Cuide-se bem, alimente-se bem, faça exercício físico, tome sol, né? Para que a sua saúde, o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, esteja bem. E continuando a falar sobre influenciar pessoas, líderes focados na visão, enxergam em tudo um aprendizado. São líderes vitoriosos. Estão aprendendo com qualquer situação. Tudo que acontece, eles olham e tiram proveito da situação. O que é ser um vitorioso? É ir para o pódio e levantar uma taça? É colocar no peito uma medalha? É ser aprovado em um concurso público? É ser aprovado no final do ano, no ano escolar, na faculdade, é conquistar o coração da amada, é conquistar um bem móvel ou imóvel, é levar uma equipe a grandes realizações? Sim, tudo isso faz parte de sucesso, de vitória. E como está sendo a nossa vida? Em quais rumos nós estamos dando que nós estamos caminhando para a vitória? Você tem sentido isso na sua vida? Você tem visto isso na sua vida, na sua família, na sua casa, nos seus estudos, no seu trabalho, sua vida espiritual? Como é que está isso tudo? Você está crescendo? Você tem observado isso em você mesmo? Seus olhos estão para dentro de você e você tem observado mudanças em você? Porque às vezes é muito fácil a gente olhar no mundo ao nosso redor, dar notas para as pessoas, o trabalho das pessoas, mas e o nosso trabalho? Vamos olhar para dentro de nós e vamos refletir sobre a nossa vida, o que a gente tem acrescentado na vida das pessoas e na nossa vida. Isso mesmo, a vida nos leva a grandes aprendizados. Uma situação muda o rumo de tudo. Tudo que falamos nos treinamentos, como cativar pessoas, como cuidar, como agir, como ouvir, como silenciar, acreditar, ter compaixão, somos aprendizes do Mestre dos Mestres, Jesus Cristo. E é sendo pastoreado, é cuidando de pessoas que o leque se abre, deixando de olhar para nós mesmos, isso mesmo, deixando de olhar para nós mesmos e olhamos aos que estão ao nosso redor. Quantas vidas precisam ser alcançadas? Quanto precisamos dar de carinho, de atenção às pessoas? Enxergarmos com um olhar de compaixão. E ao olharmos para nós mesmos, deparamos o quanto crescemos. Quando esquecemos um pouco de nós e olhamos ao nosso redor, nós estamos dando algo, enxergamos que podemos dar algo melhor às pessoas. Tem sido assim na sua vida? Você tem parado para analisar situações no dia a dia, alguma coisa assim que incomoda, que bate no seu coração, para você poder melhorar ou talvez ensinar os seus liderados que nós podemos ser melhores? Em Atos 2, 20 e 35 diz o seguinte: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Provérbios 11, 24 e 25 diz o seguinte: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Finalzinho, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O bom relacionamento com os seus liderados é a chave da questão.
ensiná-los a ser melhor, a alçar voos altos, acreditando que são capazes, que em Deus, buscando a Deus, podem aprender muito, podem fazer grandes coisas, buscando sabedoria em Deus. Eles vão voar e vão voar alto. Nem sempre uma bronca, um toma jeito, sujeito, é uma repreensão. E sim uma forma de dizer, ei, faz de novo, faz direito, faz bonito, você sabe fazer. É até um incentivo, às vezes uma repreensão, ela se torna até um incentivo, fazendo com que aquela pessoa enxergue que pode fazer diferente, que tem capacidade para fazer diferente. É só despertar dentro dele o ser zeloso, como a gente falou lá no início, né? De influenciar pessoas, ser zeloso naquilo que está fazendo. Liderados precisam crescer, precisam aprender a obedecer e fazer bonito. Assim estarão prontos a desenvolver e replicar novos líderes. Eu quero te contar uma história que está lá em 2 Reis 5. Eu quero te contar a história de um comandante, um homem que era muito respeitado, mas ele ficou doente, ele ficou leproso. Seu nome era Naamã. E o que aconteceu com Naamã? Um grande homem, um comandante que fica doente, lepra. A lepra excluía as pessoas de estar no meio das outras. E agora, como fazer? E naquela época, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir na casa de Naamã. E um dia ela, ouvindo a sua senhora dizer, né, sobre o seu senhor, que ele estava doente, aí ela diz assim, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria a sua lepra. Olha que informação. Aquela menina podia estar ali com raiva por ser escrava, longe dos seus pais, da sua família. No entanto, aquela menina tinha um coração bom. Aquela menina conhecia Deus. Ela estava ali trabalhando, sabia que era escrava, mas ela estava fazendo o seu melhor. E ela deu uma informação preciosíssima. A sua senhora, que era a esposa de Naamã, vai correndo contar a notícia que a menina dera para ela. Ficou toda feliz. A esperança para o meu esposo, ele pode ser curado. Naamã vai contar para quem? Para o rei da Síria, né? E o rei dá uma carta para ele, manda pedindo que o rei da Síria receba Naamã e que cure a lepra dele. E Naamã vai, né? Leva ouro, leva uma porção de coisa e aquela vestes, roupas finas. E ao chegar lá, quando o rei da Síria recebe aquela carta, diz assim, quem esse cara pensa que eu sou? Por acaso eu sou Deus para curar o servo dele, curar alguém dele? Eu não sou Deus, eu não posso fazer isso. Esse cara está querendo contenda comigo, está querendo arrumar um trelelê comigo. Foi isso que o rei da Síria pensou. Mas ele ficou tão irritado que o rei da Síria chegou a rasgar suas vestes. Rasgou suas vestes, já pensando assim, já vem aí guerra, já vem briga. E como é que eu vou fazer? Se o meu comandante, né, que fica à frente de tudo, tá doente. Aí, conclusão. O que acontece? Eliseu, o profeta que está em Samaria, ouve do rei as lamúrias, que ele rasgou suas vestes, e pergunta a ele, por que você rasgou suas vestes? Por que rasgaste suas vestes? Mande que Naamã venha ter comigo. E assim aconteceu. Naamã chegou na casa de Eliseu, né? Chegou com seus cavalos e carros, todo poderoso, né? Afinal, era um comandante, né? E Eliseu enviou um recado para ele, através de um mensageiro, disse para ele assim, vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã não gostou.
Peraí, esse homem não vai vir aqui, não vai colocar a mão sobre a minha cabeça, não vai orar ao Deus dele e eu não vou ficar com a minha pele curada? Como assim? Como assim? Quem ele pensa que é? E Naamã ficou irritado, muito irritado. E agora? Será que a irritação vai levar Naamã a algum lugar? Naamã ficou tão irritado e ele falou: será que os rios Abana e Farfar em Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me e ser purificado? Ah, ele ficou irritado e foi embora. Mas os seus servos lhes disseram: meu senhor, se o profeta lhe pedisse algo muito difícil, o senhor não faria? Quanto mais que ele apenas lhe pediu que se lave e será purificado. Assim, Naamã ouviu os seus servos e desceu ao Jordão. Mergulhou 7 vezes. 1, 2, 3. Tinha hora que ele pensava que ia dizer, não podia desistir. 4, 5, 6. Ai, tem que ser 7 vezes? 7. Mergulhou 7 vezes. E a sua pele tornou-se como a de uma criança. Eu posso imaginar ele olhando para a sua pele e vendo a cura 7 vezes. Foi necessário mergulhar 7 vezes. Lições que eu tiro dessa passagem da Bíblia. A menina serva deu o que sabia, o que tinha, a informação. Ouviu sua senhora e lembrou que tinha algo importante que podia ajudar. Isso é o quê? Te lembra o quê? Meio que discipulado. Às vezes a gente tem uma informação tão boa, né? Para passar por outro através de um discipulado, através de uma palavra boa que pode ajudar na vida um do outro, né? Será que a gente tem feito isso? E ela deu uma excelente informação. Ela sabia que o homem de Deus podia fazer, podia curar. Eliseu, o profeta de Israel. E foi ali que aconteceu. Aquela informação levou à cura de Naamã. Segunda lição, não adianta ficar irritado, não adianta querer não fazer, quando a situação não é do jeito que você quer, não adianta ficar irritado. É hora de você ter sabedoria, discernimento e ser inteligente. Imagina se ele naquele momento continuasse irritado e fosse embora. Como seria a sua vida dali por diante? Talvez pela irritação e pela rebeldia. Os servos de Naamã o fizeram enxergar que era por um bom motivo e deveria fazer o que o profeta lhe dissera. Sim, deveria. Quarta lição. A obediência traz recompensas benéficas. Imagine o profeta mandar Naamã mergulhar 7 vezes. O que teria acontecido se Naamã mergulhasse 6 vezes? A ordem era para mergulhar 7 vezes. Ele fez, ele obedeceu. E o que aconteceu? Sua pele ficou como a pele de uma criança. Se ele tivesse mergulhado 6 vezes, ele não teria visto a cura, o milagre acontecer na vida dele. Quinta lição que eu aprendo com esse texto. Naamã era um líder, um comandante respeitado, um grande líder, mas ainda assim precisou aprender a obedecer. Na vida acontecem circunstâncias, né, que a gente precisa ouvir. A gente já aprendeu a falar sobre ouvir, sobre silenciar, né, nos nossos treinamentos.
E Naamã, naquela hora, precisou aprender a ouvir os seus servos. Os seus servos que fizeram ele repensar a sua atitude irritadiça e tomar uma posição de obediência. Você quer ser melhor? Melhor que antes? Você quer a cada dia olhar para si mesmo e dizer: nossa, que bom, Deus tem me ensinado grandes coisas. Obedeça a Deus e peça a Deus discernimento para obedecer os propósitos e as pessoas de Deus que vão te ajudar a crescer. Peça a Deus visão espiritual para enxergar os planos dele para a sua vida. Se tivermos humildade bastante para ouvir as pessoas, para estarmos atentos a tudo que está acontecendo e aprender em cada situação, com certeza nós seremos pessoas melhores. Que Deus nos abençoe e nos ajude a crescer como pessoas, como os servos de Deus, a termos um coração ensinável e pronto a ensinar. Aquela menina, ela não perdeu a oportunidade de passar a informação que ela tinha. Que o Senhor nos dê a oportunidade de falar, de amar, de abraçar, de ter compaixão por vidas. E que nas nossas células possamos amar os nossos liderados e fazer com que eles cresçam e alcem voos maiores e maiores. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, um beijo para você, boa semana.